está aqui o deputado Marcelo Aro, ele é relator da medida provisória que trata do Auxílio Brasil. Deputado, eu vou aqui dar boas-vindas para o senhor ao CNN 360. Ontem a gente acompanhou a sua fala ali na Câmara, dizendo, olha, eu também fui surpreendido, fiquei sabendo pela imprensa. Hoje a gente teve pronunciamentos oficiais. Eu queria saber se desta vez o senhor foi avisado, digamos assim, antecipadamente. Mas antes de ouvir sua resposta, eu vou pedir para o Yuri Pita vir para cá, porque assim ele também cumprimenta o senhor. Foi quem trouxe essa entrevista valiosíssima para a gente neste dia. Pita, com você. Obrigado, Dani. Boa tarde, deputado. Bom, já tem uma questão que a Dani colocou, mas eu também queria colocar junto com isso, uma das explicações que me pareceu ali do ministro João Roma nessa declaração de hoje, acabou não sendo uma entrevista. Uma preocupação ali de deixar claro que não vai se usar crédito extraordinário para um programa que, segundo ele, é transformador e não eleitoreiro, que sei que é a visão que o senhor tem. Mas o senhor está convencido de que, do jeito que o governo está conduzindo essas conversas, o programa vai sim ser transformador, o Auxílio Brasil, ou ele corre o risco de ficar com uma pecha de eleitoreiro por essa volúpia do governo de querer fazer um valor mais alto possível e por caminhos ali fiscais e orçamentários que ainda não estão muito claros para todos nós? Bom, boa tarde, Pita, boa tarde, Dani. É uma alegria estar aqui participando da CNN. Falar para você, Pita, que é difícil a gente conseguir falar do sentimento que está no coração, né, do presidente ou da equipe econômica ou de quem quer que seja do governo. Mas, de fato, indiferente da intenção, e você sabe qual a minha opinião sobre o assunto, mas indiferente da intenção, de fato o programa Auxílio Brasil é um programa que revoluciona o programa social de assistência social no Brasil do Bolsa Família. Bolsa Família é um programa que está completando esse ano 18 anos de existência no Brasil. É um programa de proteção social, um programa muito importante, mas que tem algumas falhas, que tem alguns erros e que a gente corrige no Auxílio Brasil. O ministro João Roma foi a pessoa que desenvolveu esse projeto, né, de programa social. Eu contribuí nesse texto, estou ainda fazendo minhas contribuições, minhas modificações com o texto original. E eu tenho para mim o seguinte, Pita, sendo sincero, se nós deixássemos de lado a questão orçamentária, a ideia como um todo, a mudança de concepção do programa, a mudança programática deste programa social, ela realmente é transformadora e ela muda a realidade dos beneficiários no nosso país. Porque o programa Auxílio Brasil, diferente do Bolsa Família, ela dá uma porta de saída. Ela mostra para o cidadão, para o beneficiado, que o Bolsa Família, que o programa social, me desculpem, não é um fim em si mesmo, que o programa social é apenas um caminho para que o cidadão em condição de vulnerabilidade passe por ele e saia dele. E aí a gente colocou diversos programas que incentivam o cidadão a querer sair deste programa social e eu tenho certeza que nessa questão programática é um grande avanço essa proposta que o governo mandou para a Câmara dos Deputados, projeto que eu estou relatando. Obviamente, estou mudando muita coisa no texto, mas o texto que nós vamos votar, o texto final, eu tenho certeza que é um grande avanço e colheremos os benefícios disso nos próximos anos no nosso país. Deputado, deixa eu pedir para voltar para cá. Deputado, programaticamente o senhor, claro, vai defender a proposta, faz parte da base do governo, mas quem está em casa, o mercado financeiro, ontem o Brasil viu ali o dólar bater quase 5,60, bolsa caiu, descolou do que estava acontecendo no resto do mundo. Hoje também ninguém entendeu, deputado. O senhor sabe como é que vai se pagar? Como é que se chega em R$400? De onde é que vai vir o dinheiro? Dani, primeiro deixar bem claro, eu sou seu colega jornalista, né? Minha primeira formação em jornalismo, depois me formei em Direito, estou terminando meu mestrado em Direito Constitucional, mas como jornalista, colega seu, Dani, eu posso falar aí também como deputado que este programa social, o Auxílio Brasil, eu defendo ele não é porque eu sou da base do governo, não, é porque eu estudei muito, eu me aprofundei muito no tema, eu fui o relator do auxílio emergencial e eu, durante os últimos anos, me dediquei muito ao assunto da renda básica universal e estou convicto que o texto é bom na questão programática. Mas vamos ao assunto orçamento, Dani. Essa pergunta sua é a pergunta que eu tenho repetido para a equipe econômica. De onde vão tirar o dinheiro? Dani, até
segunda-feira, eu te responderia da seguinte maneira: Dani, eu tenho conversado com a equipe econômica, o nosso combinado, e era o nosso combinado, que nós vamos pegar o orçamento do Bolsa Família, que é de 34,7 bilhões, e vamos elevar para 60 bilhões de reais. Tudo dentro do teto e tudo de maneira permanente. Vai ser uma política de Estado e não uma política de governo. Essa era a minha posição até segunda-feira, que era o combinado com o Ministério da Economia e com o Ministério da Cidadania. Fui surpreendido, Dani, com uma reunião na segunda noite, da qual eu não participei, onde eles decidiram, o presidente Bolsonaro decidiu que ele pagaria um mínimo de R$400 para todo beneficiário do programa. E ali, quando ele dá essa declaração, Dani, a gente eleva o orçamento para 85 bilhões de reais. Na terça, logo pela manhã, assim que eu acordei, eu fui para o Ministério da Cidadania e fiz essa pergunta para o ministro João Roma. Ministro, lindo a gente dar no mínimo R$400. Eu até acho que tem que dar R$500, que seria o melhor, porque 400 em muitos estados nenhuma cesta básica se compra. Mas de onde vai sair o dinheiro? E aí o ministro me explicou o seguinte: Marcelo, essa declaração do presidente, ela aumenta o orçamento do programa para 85 bilhões. Falei, ótimo, vamos fazer isso de maneira permanente dentro do teto. Mas aí veio a explicação. Como é que vai ficar? Não viria dentro do teto, Dani, esse aumento. Nós permaneceríamos, isso na terça então. Então mudou a avaliação de segunda para terça. Na terça, eles pagariam os 34,7 bilhões através do programa permanente e os outros 50 bilhões de reais, Dani, eles dariam através de dois auxílios. Dois auxílios temporários, um dos auxílios fora do teto e um dos auxílios dentro do teto. Isso era o que eles discutiram terça de manhã. Falaram que iam fazer o anúncio ontem à tarde para falar isso. Eu fui contra, porque eu não defendo, Dani, eu não concordo, e aí você pode ver a minha independência para falar sobre o tema, eu não concordo com esse auxílio temporário. Não que eu sou contra o valor, eu sou favorável ao valor, mas eu defendo que isso seja um auxílio permanente para que seja uma mudança realmente de Estado, para que seja uma mudança estruturante. E aí o governo decidiu fazer via temporário. Eu deixei claro que eu teria muita dificuldade de incluir no meu texto um auxílio temporário. Eu me sentiria desconfortável para incluir isso no meu texto. O governo achou um caminho que seria jogar isso na PEC dos precatórios. Isso terça de manhã, Dani. Na terça, no final da tarde, quando eles cancelaram o evento, me veio outra pessoa do governo, que eu vou pedir aqui, eu não tenho condições de falar o nome, que me pediu sigilo, para falar assim: Marcelo, agora a decisão do governo é pagar os 50 bilhões de auxílio temporário no extrateto. Ou seja, o que era ruim ficou pior. Isso até ontem à noite, Dani. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro deu uma declaração que todo mundo vai receber no mínimo 400, ou seja, não é um ticket médio, é no mínimo 400. Então o ticket médio passa a ser aproximadamente R$500, que é o que eu defendo. E que tudo estaria dentro do teto, que ele não extrapolaria o teto, que ele teria responsabilidade fiscal. Dani, isso é o paraíso, porque nós estamos fomentando o programa social, estaríamos aumentando o valor para gastar de maneira permanente dentro do teto. Agora, como o presidente Bolsonaro vai fazer isso, eu não faço a mínima ideia, Dani. Aliás, meu medo é que essa fala do presidente Bolsonaro não se sustente até amanhã. Que alguém avise-o, que alguém avise a ele, chegue lá no palácio e fale assim: presidente, eu tenho que te dar a notícia que, infelizmente, nós de fato vamos ter que extrapolar o teto e que vai ter que ser auxílio temporário. Porque eu não vejo de onde ele tirar. Mas, obviamente, a equipe econômica, se quiser, acha solução. Nós sabemos que a equipe econômica tem solução para tudo. Então, eu estou aqui, assim como você, Dani, nessa expectativa. Mas acho difícil. Se você me perguntar a minha opinião, eu acho que vai ter algum recuo nas próximas horas ou nos próximos dias e ele vai voltar a falar que vai ser no extrateto, o que eu não concordo, porque eu acho que uma política como essa, uma política pública como essa, tem que ser decisão do governo de priorizar em que investir. Quer ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas mais necessitadas do país de extrema pobreza, eu estou de acordo, sou 100% favorável, mas que isso seja com responsabilidade fiscal, Dani. Que eles tirem de outro lugar para incluir isso no programa e aumentar o pote do programa. E não cometendo irresponsabilidade fiscal. Ninguém aguenta mais. Nós temos o teto, Dani, para ser respeitado.
Quando eu relatei o auxílio emergencial, tinha motivo para a gente extrapolar o teto. Estávamos no meio de uma pandemia, começando uma pandemia, todo mundo dentro de casa, uma medida excepcional para uma situação excepcional. Agora, Dani, na minha opinião, não justifica a gente extrapolar o teto e acho isso um ato de irresponsabilidade fiscal. Deputado, se o senhor, que é o relator do texto, não faz a menor ideia, eu também então, e espera um recuo, eu também vou ficar aqui quietinha, sem especular. Renata Agostini, vem para cá. Deputado, qual seria, então, esse valor ideal dentro do teto de gastos? Porque o senhor falou duas coisas. Uma, que não sabe como viabilizar um aumento dessa magnitude, mas, ao mesmo tempo, falou, a equipe econômica tem solução para tudo. O que para de pé? Dá para a gente colocar um valor maior, suficiente para ajudar essas pessoas e sairia de onde? Tem solução sim, até porque a negociação até segunda-feira de manhã, né, até segunda-feira à noite, me desculpem, era 60 bilhões dentro do teto de maneira permanente. Esse valor, se o presidente quiser, eu tenho certeza que ele consegue. Já seria um grande avanço. Se nós tivéssemos 60 bilhões de política, de programa social para essa camada mais vulnerável de extrema pobreza, de 60 bilhões, nós já teríamos um avanço considerável. 34,7 bilhões é aproximadamente 0,5% do PIB do nosso país. Se nós avançássemos para 60 bilhões de política permanente, nós estaríamos gastando quase 1% do nosso PIB para essa camada mais vulnerável. Os países desenvolvidos, eles gastam, em média, de 2 a 4% do seu PIB para a população de extrema pobreza. O Brasil ainda está aquém. Eu sou favorável que a gente tenha um orçamento aí 6 vezes maior do que o atual. Eu acredito que para o Brasil, de fato, evoluir socialmente, transformar a vida das pessoas, nós tínhamos que ter um orçamento de 150 a 200 bilhões de reais para as pessoas de extrema pobreza no nosso país. Mas, obviamente, isso não é do dia para a noite, nós temos que dar passo a passo. Eu acredito que se a gente evoluísse agora para 60 bilhões, ano que vem nós lutaríamos para mais recurso na LDO, para que esse pote possa cada dia encher mais e a gente ajudar essa pessoa a se transformar socialmente. Mas temporário eu temo muito. Eu tenho um medo muito grande desse auxílio temporário ele iludir a população mais carente do nosso país, o beneficiário. Imaginem vocês, quando eu fico falando aqui, a população de extrema pobreza, é bom explicar para o nosso telespectador o que é isso. Gente, extrema pobreza no país é quem vive com até, no máximo, R$ 89,00 por mês. R$ 89,00 por mês, per capita na família, né, individualmente. Deputado. Isso significa, desculpa, só para concluir... Claro, eu queria só fazer um adendo que eu acho que pode enriquecer a fala do senhor nesse ponto, que é R$ 89,00 por mês, e isso é um ponto que a gente estava conversando ontem, eu e Renata, e eu acho valoroso que o senhor explique. Gente que vive não é em favela na grande cidade, esses também precisam de ajuda, claro, mas é gente que não tem água, não tem esgoto, nem se preocupa com o preço do gás, porque não tem encanamento para gás, não tem bujão de gás, é gente que cozinha com fogão de lenha mesmo, não tem banheiro, é gente que não tem banheiro para poder usar em casa. É dessas pessoas que a gente está falando e, como o deputado estava dizendo, R$ 89,00 por mês, que hoje não paga nem o bujão de gás aqui em São Paulo, deputado, nem 2 idas na padaria, infelizmente. Com o senhor de novo. É isso, Dani. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu tomo muito cuidado, sabe, Dani, para o meu discurso não ficar com proselitismo político ou um discurso utópico, mas eu gostaria de falar, de fato, para quem está nos assistindo agora, para que vocês mesmos cheguem a uma conclusão. Gente, R$ 89,00 por mês, se você dividir por 30 dias, não dá R$ 3,00 por dia. Imagina o que é você acordar e falar assim, você tem R$ 3,00 para viver o dia de hoje. É o que a Dani falou, nós estamos falando de comida. São pessoas que não têm dinheiro para comer. E se nós deixarmos essas pessoas desamparadas, na minha opinião, nós estamos falhando enquanto sociedade. Nós estamos falhando enquanto civilização. Seria um erro muito grande e eu jamais cometeria, né, até pelos meus princípios e valores cristãos, a gente
falar não para essa população, nós precisamos olhar para elas e programa de proteção social tem que existir, sempre terá que existir. Esse é o ônus da gente viver em sociedade, a gente cuidar daquele que mais precisa. E, obviamente, fomentar para que essa pessoa tenha uma porta de saída e amanhã não precise mais desse programa social. Então, Dani, eu estou falando exatamente dessa camada mais vulnerável, mais necessitada. Você imagina que nós estamos hoje, essa pessoa ganha em média de benefício com Bolsa Família R$ 189. Se nós não dermos um auxílio permanente, né, uma melhoria no auxílio permanente no valor total, quer dizer que essa pessoa, Dani, em 2022, ela vai estar ganhando os R$ 189 que ela ganhava de maneira permanente e o restante de maneira temporária. O ministro João Roma agora falou de um reajuste, eu pedi para ele ontem, falei, ministro, dá pelo menos alguma coisa de reajuste, porque eu posso no meu texto mesmo falar que vou corrigir pela inflação, só isso daria mais uns 12 bilhões aí de orçamento. E hoje ele falou na declaração dele na coletiva que vai dar um aumento. Mas essa parte do aumento vai deixar ali o ticket médio em R$ 200 e poucos reais. Quer dizer que todo o restante vai ser de auxílio temporário, Dani. Sim. Auxílio temporário até dezembro do ano que vem. Então nós temos que imaginar que em dezembro do ano que vem, se mudar governo, qualquer coisa que aconteça, quem chegar lá, o próprio Bolsonaro pode falar, não, agora não vai ter mais o temporário. O que vai acontecer com esse cidadão que nós estamos falando mais vulnerável? Ele volta a receber o que ele recebia antes. Ele vai ter uma falsa impressão que ele melhorou a qualidade de vida dele, mas ele não vai ter melhorado de maneira permanente, porque ele vai regredir lá na frente. E isso, eu acredito, Dani, que é um grande prejuízo, né? Eu estou lutando contra isso, porque eu vejo o malefício que isso pode causar lá na frente na vida de quase 50 milhões de pessoas, 17 milhões de famílias. Por isso que eu defendo o auxílio permanente. Deputado, eu preciso agora, a gente tem um tempo aqui, acertamos inclusive com a assessoria do senhor, que está no meio aí da batalha de uma vida, desse projeto que significa muito, não só, claro, para o governo, para o senhor e para quem está aí aguardando uma definição. Então, é dia de trabalhar a Vera em Brasília para o senhor, mas o Yuri Pita, não posso deixar de fazer essa cortesia, vem para fazer uma última pergunta e aí eu peço um esforço para o meu colega e para o meu colega nobre deputado no momento, então, para fazer aí um esforço de concisão por causa do nosso tempo. Desde já agradeço, deputado, a vinda aqui. É isso, bem rapidinho, deputado. O senhor mencionou essa questão da indexação. Então, três perguntas bem rápidas. Nesse cenário, agora que mudou muito de segunda para cá, o senhor vai propor indexação no orçamento do programa? Vai conseguir fixar um valor no seu relatório diante de todas essas questões? E a questão da extrema pobreza que o senhor mencionou também. Vai dar para mexer nesse patamar para definir, tentar atualizar esse valor? Pita, vou responder de maneira objetiva. Em relação à indexação, sim, tem chance de eu colocar indexação. O que me levaria a colocar essa indexação? Se o governo não acolher a minha sugestão de aumentar o orçamento permanente. Se o governo virar para mim e falar, não, Marcelo, o que nós temos são os 34,7 bilhões, não vai ter aumento e se vira nos 30, eu vou colocar no meu texto a indexação. Então, eu estou esperando a resposta do governo. Em relação à faixa de linha de extrema pobreza e pobreza, eu vou reajustar no meu texto. Pita, hoje considera-se extremamente pobre quem ganha até R$ 89, eu vou aumentar para R$ 105. Também vou mexer na linha de pobreza. Desculpa, qual foi a outra pergunta, Pita? E aí o valor do benefício propriamente dito. Se vai ser possível se estabelecer um valor aí diante dessas mexidas todas ali que o governo está falando. Pita, para mexer no valor, eu preciso de um diálogo com o Ministério da Economia e nós estamos tendo muita dificuldade nesse diálogo. É temerário a gente colocar valor sem saber o valor total do pote, do orçamento total. Eu tenho lutado para que a gente saiba esse valor antes do meu relatório para eu poder avançar nos números, mas eu dependo aí de um aceno do Ministério da Economia. Dani, quero agradecer, Pita, pela oportunidade. Dani, se me permite, eu sei que tem muita gente com muita dúvida sobre o Auxílio Brasil e muita gente que é beneficiária e quer esclarecer ou quer sugerir algo. Se quiserem continuar esse bate-papo comigo, eu convido a todos a mandarem uma mensagem nas redes sociais. Minha rede social é meu nome, Marcelo Aro,
né? Seja Instagram, Facebook ou Twitter. E eu tenho conversado com muita gente lá, tenho recebido muitas ideias e propostas boas. Quem quiser continuar esse bate-papo, eu estou à disposição. Obrigado, Dani, obrigado, Yuri, e a todos os telespectadores da CNN. Eu que agradeço, deputado. E fica a dica aí para o ministro Paulo Guedes, para a Secretaria de Orçamento do Ministério da Economia. Se quiser explicar para o deputado de onde vai vir o dinheiro, ele realmente quer saber, ele tem as posições dele. E no Twitter, se tiver com dificuldade de ligar no Twitter também, você acha. Fica a dica também, João Roma parece estar mais fácil, mas o deputado também está querendo entender de onde é que vai vir o dinheiro. Fica aí, então, a dica para o Paulo Guedes. É isso, Dani. Paulo Guedes, se quiser me falar como que ficam os valores, só botar lá, @Marceloari, o valor que a gente conversa por lá mesmo. Depois que ele contar para você, conta pra gente. Olha, o Rodrigo Falcão está abrindo meu ponto. Preciso partir, deputado. Obrigada pela participação.